Se tem uma coisa que a Disney e a Pixar adoram, é fazer referências entre seus filmes. Sabia que elas já esconderam vários personagens de suas animações em outros lançamentos? Como pode ser? Às vezes um personagem aparece primeiro como easter egg antes de estrear em seu próprio longa. Duvida? Caso sim, é porque não sabe que isso acontece em Moana 2. Nos créditos da produção aparece o desenho de uma cobra sorridente. Esse é o Gary, que vai ser de fato introduzido em Zootopia 2. Isso quando o longa for lançado, porque ele só chega nos cinemas em 26 de novembro de 2025. Moana 2 estreou em novembro de 2024, o que significa que a cobrinha apareceu como easter egg um ano antes de fato ser o personagem de um filme. Isso mostra bem como a Disney tá sempre planejando algo. Então é bom a gente ficar atento aos easter eggs de seus próximos lançamentos, para ver se encontramos os personagens de filmes futuros neles. Mas antes da gente focar no futuro, é melhor continuarmos dando uma olhadinha no que já foi lançado e nos 18 personagens escondidos que você perdeu nos filmes da Disney e da Pixar. Tá começando mais um Teen Videos! Depois de ter sido produzido por um bom tempo, Hélio chegou aos cinemas com sua aventura épica envolvendo o espaço e extraterrestres. E assim como no caso do Gary, um personagem desse filme apareceu como easter egg em um longa anterior. No caso, estamos falando do Hélio, o protagonista. A sua silhueta pode ser vista em Divertidamente 2, dentro de um orbe de memória da Riley da cor amarela, o que significa que é uma memória alegre. Será que ela assistiu ao filme dele e gostou bastante? É algo que faz muito sentido se a gente parar pra pensar bem. Ainda em Divertidamente 2 tem outra referência muito bacana, dessa vez com personagens de um filme lançado antes dessa sequência. Red, Crescer é uma Fera. No quarto da Riley é possível encontrar um pôster da Four Town, a boy band em que a Maid Red é totalmente obcecada. Parece que as protagonistas de ambos os filmes têm um gosto musical bem parecido. Elas seriam amigas? A gente tem certeza que sim, ainda mais porque as duas têm lidado de forma bem difícil com o crescimento. Bem que seria legal vê-las interagindo. Quem dera as duas estivessem no mesmo universo, não é? Aí que tá. Muito provavelmente as duas estão sim no mesmo universo. E a gente não tá falando isso só porque queremos que seja verdade. Uma garota idêntica a Riley aparece em uma cena de Red na escola da May. Podemos ver isso na parte em que a May se transforma em panda vermelho e sai correndo por aí, passando pela Riley no processo. Ou seja, elas não só vivem na mesma realidade, como também estudam na mesma escola. Ou ao menos estudavam. Sabe, a Riley mudou de cidade no primeiro Divertidamente. Se bem que Divertidamente se passa nos tempos atuais, e Red é ambientado no início dos anos 2000. Então talvez seja só uma referência da Disney sem relação com a história. Tem gente que também acha que essa garota na verdade é a mãe da Riley quando jovem. Voltando a falar especificamente de Divertidamente 2, tem outra referência que traz um personagem famoso da Disney pro filme. E não estamos falando de um qualquer, viu? Quando os créditos começam a descer, vários desenhos bobinhos aparecem. Muitos nem deram atenção aos desenhos, e é por isso que quase ninguém viu o desenhozinho de uma caneca que conta com o rosto do Mickey Mouse estampado nela. O mascote da Disney simplesmente apareceu como se não fosse nada e sem ser percebido. Quem diria, não é? Zootopia 2 chega aos cinemas daqui a pouquinho. É sério, você vai piscar e quando perceber, novembro tá chegando. A gente falou como o personagem inédito desse filme apareceu um ano antes em Moana 2. O engraçado, pessoal, é que isso é uma vingança em relação ao primeiro Zootopia, que conta com uma cena que mostra DVDs de vários filmes da Disney, só que com os personagens sendo animais, iguais aos residentes desse mundo. Aqui a Moana é um gato e seu nome é Miauna, mas esse é só um dos DVDs que aparecem na cena. Também temos a Elsa e a Anna como fuinhas, o Baymax de Operação Big Hero sendo um porco e uma versão rinoceronte do Ralph, de Detona Ralph. Além disso, um dos DVDs é de um longa chamado Giraffic, uma paródia de Gigantic, um filme da Disney sobre gigantes que acabou sendo cancelado. Zootopia foi feito enquanto essa obra ainda estava sendo produzida, sem ter ideia de que estava fazendo referência a um filme que nunca viria a ver a luz do dia. É meio triste pensar por esse lado. Mas esses personagens aparecendo em segredo são incríveis, não é? Se você concorda com a gente, comenta aqui embaixo #escondidos. Falando em Moana, você não pensou que o segundo filme da navegadora contaria com referência somente a um personagem, não é?
Na cena em que ela se encontra com os Kakamoras, dá pra ver que um dos cocos com vida utiliza um chapeuzinho verde que conta com uma pena vermelha. Caso não tenha ligado os pontos, esse chapéu é idêntico ao que é utilizado pelo Peter Pan. Peter Pan é um dos grandes clássicos da Disney. Mesmo estando sempre evoluindo a cada animação que lança, a empresa do ratinho nunca esquece suas raízes. Bom saber, não é? Mas essa cena e o easter egg do Gary estão longe de serem as únicas vezes que a franquia mostrou outros personagens da Disney. No primeiro longa, quando o Maui recupera seu anzol mágico, ele começa a se transformar em diversos animais diferentes. Um deles é uma rena, mas não qualquer rena. Trata-se do Sven, o fiel parceiro do Kristoff de Frozen. Já pensou que louco seria se na verdade o Sven de Frozen fosse o Maui transformado desde o início? Vai que ele perdeu o anzol, ficou preso na forma de rena e tá procurando uma forma de voltar ao normal desde então. Tá, essa teoria é tão maluca que ninguém vai te culpar se você rir da minha cara. Tem outro personagem da saga da Elsa que quis dar as caras no primeiro filme da navegadora de Motonui. Só que essa aparição é um pouco mais macabra. Se trata do Olaf que aparece dentro de um baú. Ou melhor, o seu nariz de cenoura e seus braços de gravetos aparecem. O boneco de neve não deve ter percebido que ir até uma ilha ensolarada seria muito perigoso para alguém que derrete no calor. Se tiver percebido, foi só quando já era tarde demais. Por que a Disney fez um easter egg tão macabro? Em Wi-Fi Ralph, a sequência de Detona Ralph, a gente vê uma participação especial de todas as princesas da Disney numa cena muito bacana. Só que a gente veio aqui para falar dos personagens escondidos, e não dos que estão escancarados na nossa cara. E uma outra personagem que apareceu bem de relance na produção foi a Cass, tia do Hiro de Operação Big Hero. A foto dela tá em um anúncio de internet, dizendo que ela tá procurando por alguém para conhecer. Ou seja, é um anúncio de encontro. Só que é muito provável que algum troll da internet só pegou a foto dela e colocou em um anúncio com o vírus, porque isso é muito comum. É uma piada muito boa porque muitos fãs de Operação Big Hero ficaram apaixonados pela tia do Hiro, que é bem bonitinha. E eles certamente acabariam clicando no anúncio. Se liga nas coisas que você clica na internet, hein? Eu tô de olho. Inclusive, o Ralph é outro que dá as caras do primeiro Moana. O grandalhão pode ser visto desenhado nos créditos, então só quem teve a paciência de não ir embora antes dos créditos começarem a rolar teve a oportunidade de ser surpreendido. E sim, essa franquia adora colocar personagens no final. Quem serão os próximos que vão aparecer em Moana 3? E para terminarmos de falar dos easter eggs do primeiro Moana, fique sabendo que até o Baymax apareceu aqui. Quer dizer, ao menos o seu rosto. Um dos Kakamoras tem um rosto pintado que é idêntico à cara do robô de Operação Big Hero. É simplesmente incrível como as referências estão em todos os lugares. Pera, é a segunda vez que a gente fala de um Kakamora fantasiado de algum personagem da Disney. Será que eles são todos cosplayers e a gente só não percebeu? Não fique impressionado se eles fizerem um concurso de fantasias no próximo filme da navegadora. Já a gente aqui do canal tá sempre competindo para fazer vídeos cada vez melhores. Se quiser receber todos eles, é só clicar no botão de inscrição e ativa o sininho, hein? Assim você não perde nada. Uau! Como deu para notar, Operação Big Hero foi referenciado algumas vezes por diferentes produções. Só que não se engane, a história do Baymax também conta com personagens secretos de outros filmes, como o Hans, o vilão de Frozen. Ele aparece na forma de uma estátua que é destruída pelo Baymax, algo que todos nós queríamos ter feito com o Hans, quando descobrimos que o maldito quis se casar com a Anna só por ser interesseiro. E essa não foi a única vez que o príncipe apareceu nesse longa, o que é curioso. O Hans está com a cara estampada em um cartaz de procurado. Pera, como ele é procurado pela polícia se a história de Frozen acontece há séculos no passado? Bom, a Riley também apareceu em Red, sendo que nem deveria estar nascida naquela época. Os filmes da Disney estão sofrendo com grandes problemas envolvendo pessoas parando na época errada. É melhor alguém chamar um encanador para consertar esses rombos na linha do tempo. Será que o Mario resolve esse tipo de problema? Já viu Ratatouille? O filme sobre o rato cozinheiro já tá bem antiguinho e já tinha alguns bons anos de vida quando o primeiro divertidamente foi lançado. Mas isso não impediu que uma das personagens do longa aparecesse. Estamos falando da Colette, que surge na capa de uma revista sobre culinária. Enrolados também conta com um easter egg parecido. A diferença é que se trata de um livro, em vez de uma revista, que a gente pode ver deixado de canto na Torre da Rapunzel. Na capa do livro está a Ariel de A Pequena Sereia.
um clássico da Disney, que inclusive recebeu um remake em live action recentemente. Toy Story deve ser uma das franquias da Pixar em que mais aparecem crianças, porque os protagonistas são brinquedos e eles sempre estão próximos de algum jovem, seja do Andy ou da Bonnie. Em Toy Story 3 é pior, porque os brinquedos vão para a creche Sunnyside. O curioso é que no meio dessa criançada toda, tem uma menina idêntica à garota que aparece brincando em uma das cenas mais famosas de Up, Altas Aventuras. O curioso é que nessa cena de Up, o vilão de Toy Story 3 também aparece. Ele tá no canto do quarto da menina. Você achou os personagens dos créditos de Moana legais? É porque não viu os créditos de Procurando Nemo, que contam com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o Mike de Monstros S.A. O Ciclope não aparece como um mero desenho. Ele surge em carne e osso, nadando pelo oceano e até dando uma olhada na gente. Se quiser continuar se divertindo com a gente, é só clicar em um dos 2 vídeos que deixamos especialmente para você. Valeu e até a próxima!